Olá, tudo bem? Como vão vocês? Fortes, firmes, com toda a energia, com toda a motivação, lendo, estudando muitas aulas desse professor aqui, né, e de todos os outros professores para prepará-los eficiente e eficaz para as provas do Enem, né? Então, assistindo às aulas, revendo, relendo, buscando informação, discutindo com seus pais, com seus colegas, com seus amigos, né? Revisando conteúdos. Ontem eu vi que os glicídios, né? Ou os nossos organismos são formados por até 70% de água. Opa, então quer dizer que eu tenho que tomar muita água, eu tenho que tomar 3 litros de água por dia, né? E assim sucessivamente, todos os dias nós temos que incorporar estes conhecimentos à nossa vida. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Material genético. O que é material genético, né? A primeira atividade é a orientação do DNA. Então a primeira ação genética é a orientação na formação do DNA, né, para formar a proteína que será responsável pela característica genética. Então a gente já falou sobre isso. Não é o DNA, não é o RNA que faz a determinação da característica genética, mas sim a proteína que é formada pelos ácidos nucleicos, né, pelos aminoácidos, que vão então formar uma estrutura, uma rede, uma sequência e que vai determinar então a proteína, e esta proteína é que vai dar as nossas características genéticas, tá? O DNA então é transcrito, né? Que é o RNA mensageiro, certo? Que gerará códons. A gente já sabe o que são os códons, que são aquelas estruturas das bases nitrogenadas, que serão lidos e traduzidos pelo RNA transportador ou transcritor, né, de tradutor, desculpa, e pelos ribossomos que unem os aminoácidos da fita do RNA mensageiro, né? Então, quem não lembra, volta lá na aula anterior, nas aulas anteriores, e lembra que lá no ribossomo o RNA mensageiro é transcrito, traduzido, né, e formado uma nova fita, então, para compor o DNA, tá? Dando origem, então, à cadeia de aminoácidos, à cadeia de ácidos nucleicos, né, e à proteína, né? Porém, no vírus, a gente sabe que o vírus não possui DNA, só possui RNA, né? Tá? Como material genético. E nos retrovírus, correto? É utilizada a enzima chamada transcriptase reversa, né? Então, aquela célula, aquela estrutura de RNA, ela no vírus e no retrovírus que entra na nossa célula, ela sofre uma releitura que é chamada de transcrição, né? Ou através da enzima da transcriptase reversa, ela sofre uma releitura, ela sofre uma duplicação que entra no núcleo, é desenvolvida, é gerada outras, e estas saem do núcleo e vão habitar outras células ou outras organelas, e aí vão sair da célula e vão formar novos vírus, né? Que se aloja em uma célula hospedeira, né? E tem sua sequência transcrita. Então, o RNA, a enzima transcriptase reversa é transcrita, formando novos DNAs. DNA viral feito de DNA celular do hospedeiro, tá? Então, lá no DNA do hospedeiro, aquele RNA se junta a uma nova estrutura e forma o DNA viral, ou o DNA da célula hospedeira, tá? Ok? Então, a enzima transcriptase reversa faz com que o RNA viral,
funcione como um RNA mensageiro. Então, da mesma forma como nós tínhamos o RNA mensageiro entrando no ribossoma e sendo transcrito, traduzido e formado a cadeia ou a sequência de ácidos nucleicos, aminoácidos e dando origem à proteína, aqui o RNA viral do vírus vai ser transcrito, traduzido e vai formar uma nova cadeia, uma nova sequência que vai ser entendida como pela célula como, preciso replicar, preciso fazer cópias. Aí vai fazer as cópias do vírus e assim o vírus vai se desenvolvendo, né? Tá? E de modo inverso, comanda a montagem do DNA. Então, da mesma forma, lá no ribossoma, ele vai formar uma segunda fita e vai formar o DNA, tá? Por meio dos nucleotídeos do DNA da célula invadida pelo vírus, né? Então, lembrem-se, para entender este processo da transcriptase reversa, né? Vocês precisam lembrar da cadeia de produção, da transcrição, da transporte, gera o RNA mensageiro, que vai entrar no ribossomo, que vai ser transcrito, que vai ser traduzido e que vai gerar uma nova sequência de ácidos nucleicos, de aminoácidos, dando origem à proteína. A mesma coisa, o RNA do vírus vai entrar na nossa célula e vai fazer com que a nossa célula haja dessa forma, tá? Esse é o processo, pessoal. Eu coloquei aqui algumas figuras, algumas imagens para vocês, como vocês estão vendo. Essa imagem está em inglês, me perdoe, mas foi uma imagem bastante interessante que eu encontrei, né? Onde mostra o vírus entrando na célula, o RNA viral sendo transcrito pela transcriptase reversa, né? E aí ela faz o quê? Ela faz a integração, né? Gera o DNA retroviral que vai entrar no núcleo da célula e esse núcleo, então esse DNA retroviral vai se unir ao cromossomo do núcleo, né? Vai ser transcrito, vai gerar um RNA mensageiro que vai sair do núcleo, vai vir para o citoplasma, que vai se unir, então, aqui, novamente com outras estruturas e vai formar um novo vírus. Então, nós temos aqui um novo vírus, tá? Por isso que ele é retroviral, porque ele fica entrando e saindo da célula desse processo continuamente. Ok, pessoal? Então, surge então o que a gente chama de DNA recombinante, que a engenharia genética baseada na genética molecular, né, ou na engenharia molecular, tá? Procura identificar os genes e isolá-los dos DNAs a que pertencem. Então, ela quer saber como funciona um determinado gene. Então, ela pega o DNA, né, pega o cromossomo, abre o DNA, a estrutura do DNA, os ácidos nucleotídeos, os aminoácidos, as bases nitrogenadas, vai entendendo, vai abrindo toda aquela estrutura para entender a posição do gene e como é que aquele gene atua, tá? Assim, extrai-se o DNA de uma célula doadora que é segmentado com um ou mais genes. Então, a gente vai ver como é que é esse processo de segmentação. É tudo muito automático dentro do nosso organismo. Nosso organismo é a máquina mais perfeita que existe no mundo. Não tem outra máquina, ela é perfeita, né? Ela funciona, os mínimos detalhes que a gente não consegue ver a olho nu. Ela está funcionando e está fazendo com que a nossa vida se mantenha. Então não existe até hoje uma máquina melhor inventada ou melhor produzida que o corpo humano, o corpo dos seres vivos, né? É perfeito, tá? Ok? Em seguida, são inseridos em pequenas moléculas de DNA que se tornam portadores ou vetores do fragmento de DNA. Então, essa engenharia genética pega o DNA recombinante, o que ela faz? Ela pega um pedaço do gene, né, um pedaço de DNA, pega aquele gene e vai inserir em um outro DNA.
E aí vai ver o que acontece com as características do indivíduo, né? Então existe aí uma recombinação do DNA por um gene que foi incluído ou extraído, né, e adicionado a outra célula ou a outro cromossomo ou a outro DNA, né? Tá? Essas novas células, por exemplo, os plasmídios das bactérias, né, são colocados, então, por exemplo, utiliza-se muito dos plasmídios das bactérias para fazer esses testes de como que aquele gene vai agir, vai atuar, vai causar, que mudanças que ele vai causar, que recombinações que ele vai causar no DNA, né? Então, uma vez que foi feita essa recombinação lá no laboratório, coloca-se esta nova célula, este novo cromossomo, esta nova estrutura genética, num recipiente com muito nutriente, ou um recipiente nutritivo, né, meio nutritivo, e assim aquela bactéria vai se reproduzir de forma violenta, muito rápida, e com isso vão formar várias cópias, e aí os cientistas podem pegá-los e estudá-los com muito cuidado e entender todos os seus processos, tá? Esses novos clones de DNA, então aquele DNA que foi colocado no meio com bastante nutrientes, né, o meio nutritivo, como essa replicação, essas novas cópias, são exatamente idênticas àquele RNA que foi adaptado ou que teve um pedaço do seu gene, um pedaço do seu cromossomo do seu DNA alterado, né, por um novo gene, e então isso faz com que surjam os clones, né, que são indivíduos exatamente iguais à primeira célula ou à célula mãe, tá? Que podem ser incorporados a outros organismos, formando o que a gente chama de material transgênico, né? Ou organismo geneticamente modificado, né? Ou OGM. Esses organismos geneticamente modificados estão cada vez mais presentes nas nossas vidas. Infelizmente, nós não sabemos as consequências totais desses organismos geneticamente modificados. Alguns são bons, algumas são boas, né? Algumas consequências são boas, a sua evolução genética tem salvado muitas vidas, tem ajudado, tem melhorado a produção de alimentos, porém nós não sabemos a cadeia total de reações desses organismos geneticamente modificados. Por quê? Porque são organismos vivos sendo injetados em outros organismos vivos, que depois servirão de alimentos para outros organismos vivos, e vai estar ali no organismo daquele organismo vivo por muito e muito, muito tempo, e a gente não sabe que consequências que isso pode trazer, tá? Então, os genes são desconstituídos, ou seja, agora eu vou me aprofundar um pouquinho mais para vocês entenderem aquela característica que eu digo assim, todos os cromossomos possuem todos os genes, só que alguns genes não atuam quando estão em células de tecidos onde não tem a sua função. Por exemplo, o gene da cor dos olhos nosso, não, apesar de estar presente no cromossomo das células da pele, eles não vão atuar aqui porque não tem função de cor de olho na pele, né? As nossas peles não têm olhos para gerar cor, tá? Então, a isso a gente chama sempre de segmentos ativos, os exons, ou segmentos inativos, os introns, tá? Então nós temos genes ativos e genes inativos. Na pele, os genes responsáveis pela herança da cor do olho, do tipo de cabelo, do lóbulo da orelha, né? Se tem diabetes, se não tem diabetes, se vai ser calvo ou não vai ser calvo, né?
lá na pele, esses genes eles vão ser inativos, tá? Então eles são chamados de introns, né? Ambos fazem parte do RNA mensageiro, RNA heteronuclear ou HNRNA, né? Então, RNA heteronuclear está dentro do núcleo os diversos tipos de RNAs, tá bom? Certo? Então, cada RNA, cada DNA tem os seus exons e os introns. Exons são os ativos, introns são os não ativos, são os inativos, tá? Então, estão lá dentro do núcleo da célula, se é uma célula sanguínea, se é uma célula da pele, se é uma célula da cor do olho, do lóbulo da orelha, do formato do nariz, da calvície, da hemofilia, da diabetes. Então, nós temos atividades ou não, tá? Então, no núcleo, os íons são removidos e os exons são reunidos. Então, o que acontece? Lá no núcleo da célula, naquela célula da pele que serve para proteção, né, do corpo, nós temos um núcleo formado por genes e aqueles genes vão atuar. Por exemplo, um gene que é a cor da pele, né? Então, que está relacionado com a proteína da melanina. Então, se é aquela célula que tem o gene da cor da pele está no tecido da pele, ele vai ser um exon, ele vai funcionar. Se ela estiver lá dentro do coração, se ela estiver lá dentro do fígado, ela não vai funcionar. Por quê? Porque não tem função, né? Não tem necessidade de criar pele dentro do organismo, dentro do coração ou dentro do fígado, tá? Ok? Ainda é incerta a origem e o destino desses introns descartados, né? Muitas vezes pode acontecer que bactérias, fungos ou outros agentes entrem nos cromossomas, entrem no nosso código genético, formando então parte do gene, parte do DNA, né, formando então uma cadeia de introns, ou seja, elementos ou genes não atuantes ou inativos, mas que estão lá por alguma forma, de alguma maneira, tá? E que o organismo, se perceber que está atrapalhando, vai eliminá-los, tá? Vai liberá-los para algum lugar, tá bom? Então, há uma nova teoria sobre os splicings, que podem originar diferentes proteínas por meio da combinação dos diferentes exons, splicings alternativos, tá? Derrubando a teoria de que um gene dá origem a uma única proteína. Então, os splicings são emendas, né? Então, olha aqui a figura. Nós temos aqui na figura, nós temos o I1, um intron, o 2, um intron, o 3, um intron, Ok? Nós temos, então, exon, 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 intron, 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 né? Intron, intron, intron. Então, o RNA mensageiro vai ler isso, vai ver, este aqui não serve, fora. Esse intron não serve, fora. Esse intron não fora, serve. Então, e aí surge um fenômeno chamado de splicing alternativo, né, que é formado pelos diferentes exons, ou os splicing, que agrupa esses exons e pode agrupar de diferentes formas. Aqui ele agrupou o 1, 2 e o 3, e aqui ele vai agrupar o 1, o 3 e o 4, né? 1, 3 e 4, tá? Ok? Então, isso é o splice alternativo, dizendo que, então, essa nova teoria diz que alguns genes podem dar origem a mais do que uma proteína, devido a esta recombinação, devido a estas diferentes emendas dos exons, que são os splicings, tá? Ok? Cada nova combinação dos exons dá origem a um novo RNA mensageiro e que determinará uma nova proteína, tá? Então, olha lá, exatamente isso. Combinação dos exons, né? Um exon aqui tem uma combinação diferente desse outro, pode dar origem a proteínas diferentes, tá certo? Apesar de serem os mesmos exons, tá? Os mesmos genes.
tá? Elementos transponíveis. O que são os elementos transponíveis, né? O DNA das extremidades dos cromossomos estão aqui, né? A gente já viu isso. Nós temos lá códons específicos de início de formação de uma fita, ou de um cromossomo, ou de um DNA, e outros específicos para a finalização, que toda vez que o organismo identifica a presença desses códons, ele fala assim, começa ou finaliza, tá? Então são os DNAs das extremidades dos cromossomos, que não se fixam adequadamente, né? E podem mover-se de um lado para outro do cromossomo, são os transpossons. Por que podem se locomover de um lado para o outro do cromossomo, se um está aqui e outro está aqui, se um está do lado A e outro está do lado B? Lembrem que os cromossomos não ficam esticados dentro do núcleo, eles ficam emaranhados, eles ficam enrolados, e aí de repente pode haver alguma influência externa, algum mecanismo, alguma reação que um cromossomo de uma ponta pode passar para a outra ponta e vice-versa. Então são chamados de transpossons, tá? São bases nitrogenadas iguais, né? Porém invertidas. Então o que acontece? Nós tínhamos lá uma base nitrogenada ACG, né? Ela vai estar invertida, ok? Então ela se inverte para formar, quando ela forma esse movimento, tá? Então ajuda a identificar a função de um gene, pois a inclusão desses transpossons, né, pode inativar um gene, tá? Então ele pode parar com a atividade do gene, certo? Por N razões. Primeiro, por uma transcrição errada ou pelo não reconhecimento, né, do gene, tá bom? Enzimas de restrição. Bactérias podem produzir enzimas especiais, não encontradas nos organismos superiores. Nós somos ditos organismos superiores, né? Os mamíferos. As bactérias, não. Os vegetais são organismos superiores, os animais são organismos superiores. Os fungos, os líquens, são intermediários, e aí nós temos os prótons, e os protistas e as moneras, né? Tá? Então, as enzimas de bactérias, né, são enzimas de restrição ou endonucleases de restrição. Nós já vamos ver o que elas fazem. Podem ter função de romper o DNA de vírus invasores e cortar as cadeias dos nucleotídeos do DNA, de acordo com as diferentes bases nitrogenadas. Então, elas servem para romper um DNA de vírus invasor, né, ou uma cadeia de nucleotídeos do DNA, né? Então, um exemplo, EcoRI, guanina, adenina, rende 3, né, entre duas adeninas, quando estão em sequência. Então, por exemplo, eu tenho um nucleotídeo que termina em que é assim, né? G e C, e outro é CCA, né? Ou eu tenho um GCA e aqui eu tenho um AAA. Então, quando eu tenho essa sequência formada por 2 nucleotídeos de A, né? Esta situação, esta enzima, ela corta aqui a estrutura, a ligação dos aminoácidos e das proteínas, tá? Esta é uma função, isso vocês vão entender para que serve, né? Possuem grande aplicação e uso na indústria farmacêutica. Por quê? Porque com essa situação, essas enzimas de restrição, a introdução dessas enzimas de restrição é que vai se fazer então os processos de avanço da engenharia genética, vai se fazer as mutações, vão se fazer os organismos geneticamente modificados, vão cortar um gene do cromossomo, do DNA, e vão inserir um outro gene no local, tá? Certo? Então, se faz
através disso também, os testes de DNA. O que são os testes de DNA? São testes que se fazem com os DNAs, com a sequência de DNA, para testar, por exemplo, a paternidade de um filho. Vocês já devem ter ouvido falar nisso. Isso está muito no dia a dia das nossas vidas. Vai ser feito o teste de DNA com a criança tal para comprovar que ela é filha de fulano, né? Tá? O nosso DNA, então, conhecidos popularmente, esses testes de paternidade, né, são como digitais genéticas. Então, nós temos uma digital genética. Todas as nossas células têm essa digital genética. Qualquer célula que a gente tire do nosso organismo vai ter a mesma sequência de DNAs, tá? É a nossa impressão digital, é a nossa fingerprint, tá? Finger de dedo, print de impressão, tá? Ok? É única em cada indivíduo, com exceção de quem? Dos gêmeos univitelinos, que a gente já viu que os gêmeos univitelinos possuem a mesma impressão digital, tá? Então, trechos de DNA são cortados pelas enzimas de restrição, já falei isso para vocês, separadas e submetidas a um processo de identificação, né, que forma as bandas, sequências de genes, que lembram um código de barra. Então, você pega uma banda do filho, pega uma banda do pai, uma banda da mãe e você compara para ver se existem semelhanças que possam dizer este é filho deste fulano e este é filho desta beltrana, tá? Nos testes, os códigos de barra são exclusivos de cada indivíduo, então eu tenho só um código de barra, eu tenho só um fingerprint, uma digital, né? Somente em gêmeos univitelinos é que são iguais, como eu já falei. Nenhum ser vivo possui o mesmo código genético, a mesma impressão genética, tá? Nos testes de paternidade, compara-se o código do filho com o do pai e da mãe, já comentamos sobre isso, né? Também são empregados para soluções de diferentes crimes. Hoje, cada dia mais, se utiliza os testes de DNA para solucionar crimes. Então, um sangue que é encontrado no local do crime, um espermatozoide que é encontrado no órgão feminino, na vagina da mulher, né, quando ela sofre uma agressão física, uma violência sexual, né, um sangue do agressor que se encontra numa ferida de uma pessoa que foi a vítima. Então, são feitos hoje esses testes de DNA para diversas finalidades, diversas comprovações. Então tá aqui, ó, nosso mapa ou as bandas, né, de um pedaço do DNA, certo? Onde então nós temos as nossas impressões digitais. Para cada tipo de gene é feito um tipo de impressão digital. Aqui está o nosso mapa, nosso código genético humano. Deixa eu só limpar aqui para eu chamar a atenção de vocês. Nós temos aqui 22 cromossomos, né? Mais o 23º, que é o de sexo feminino, sexo masculino, tá bom? Então, desenvolvido na década de 80 para fazer cópias de DNA, esses testes de DNA, né? Testes de gene, a partir de quantidades muito pequenas de DNA de um ser vivo, tá? Como usada para diversos fins, foi dada a sequência, né, sequência de genes. Então nós temos uma sequência de genes aqui, identificação, doenças hereditárias, testes de paternidade, crimes, doenças infecciosas e a criação dos organismos geneticamente modificados. Então, a partir do momento que se fez o mapa genético, sabe-se exatamente, consegue-se saber exatamente a função de cada um desses cromossomos, tá? Ok? E aí pode-se, então, extrair um gene, né, e adicionar outro no lugar,
para que se desenvolva uma característica desejada. Tá bom? Então, sabemos, e a gente já falou sobre isso, que nesse processo de transcrição, transporte, tradução, leitura, releitura, formação dos aminoácidos, formação das proteínas, pode haver alguns processos que desencadeiam mutações ou modificações, mudanças nessa sequência, mudança nessas ordens, né? E isso pode gerar alguns fenômenos, diversos fenômenos, né? Pessoas que nascem sem um braço, pessoas que nascem, olha ali, com quantos dedos no pé, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, né? 8 dedos ao invés de 5, né? Então são mutações que acontecem ou alteração gênica em qualquer ponto de sequência dos nucleotídeos do DNA, né? Tá? Causas naturais podem ser externas, como radiações, físicas, né? Como um aumento de calor, um choque, uma pressão, químicas por uma reação interna diferenciada de causa conhecida ou desconhecida, né? Pela ingestão de álcool, de drogas, né? Ou biológica pela ação de um organismo que entra em contato com a célula, com uma célula de reprodução, tá? O único modo de surgir novos genes dentro de uma nova espécie. Então, às vezes é positivo, né? Nós vamos ver isso, algumas espécies, a evolução de espécies se deu por pequenas mutações genéticas internas para que o organismo tivesse maior adaptação ao seu local ambiental. E com isso, então, houveram mutações, mudanças genéticas ou na estrutura genética, que deu, então, maior capacidade de adaptação ao ser vivo, e essa melhor adaptação, melhor capacidade, foi transmitida de um pai para o filho, tá? Podendo, então, como eu falei, pode ser positivas ou negativas. Ao contrário, muitas vezes acontece alguma mutação indesejável e isso vai ser transmitido para outros seres vivos, tá? Ocorre principalmente pela alteração das bases por perda ou adição. Que bases? As bases nitrogenadas. Ou a gente perde uma base nitrogenada ou ganha-se uma base nitrogenada, tá? Então, como que acontece a transformação de bases, né? Em algumas bases algumas bases podem perder radicais, por exemplo, a citosina perde uma amina e forma então a uracila, né? Mudando a ordem de emparelhamento de um nucleotídeo, pois se unirá com a adenina ao invés da guanina, né? Então a gente sabe que a citosina e a guanina estão sempre unidas, a adenina e a timina estão sempre unidas, né? No DNA, quando é RNA, nós temos a citosina e a guanina e nós temos a adenina e a uracila ao invés da timina, né? Mas nesse caso, pela perda de uma das bases, a citosina transforma-se em uma uracila, né? Tá? E aí, ao invés de se ligar à guanina, que a citosina se liga à guanina, essa uracila vai se ligar à adenina. E aí, então, nós temos uma modificação do nucleotídeo, tá? Então, surge uma molécula mutante neste momento. Por quê? Porque tem um nucleotídeo diferente, vai gerar um aminoácido diferente, vai gerar uma proteína diferente e assim sucessivamente vai determinar uma característica hereditária genética diferenciada, tá? A molécula mutante pode copiar-se gerando descendentes idênticos e torna-se hereditária. Então isso acontece por tantas vezes, que vai se tornar hereditária. Aquela espécie vai levar aquela mutação
para os seus descendentes, tá? Se ocorrer nas gônadas masculinas e femininas, que são as células reprodutivas masculinas e femininas, então passará de pai para filho, né? Que é a transmissão hereditária, tá? Pode ser, então, substituição da base. Então, aquela substituição de uma base nitrogenada por outra, pode alterar a proteína ou não. Às vezes isso pode acontecer e não acontecer nenhuma alteração na proteína ou nos aminoácidos ou nos nucleotídeos, né? Tá? Devido ao fato de que alguns aminoácidos são codificados por mais de um códon, né? Então, alguns aminoácidos, como eu já falei lá para frente, né, anteriormente, nós temos a nova teoria de que alguns aminoácidos são codificados por mais de um nucleotídeo, por mais de um códon, tá? Podem ser silenciosas, então quando há essa troca de base, mas não acontece nada com o organismo, ele não se modifica, ele não sofre alteração, né? Então, substituição de uma base em um dos códons, né? Então, substitui-se ali, o processo é silencioso, não se sabe, não se conhece e se transmite sem causar dano ao ser vivo. Em outros casos, gera alteração de proteína, mutação do sentido errado. Exemplo, proteína da insulina alterada que causa diabetes. Então, na insulina, a proteína da insulina teve uma das suas bases alteradas e pela ausência da base correta e entrada de uma base incorreta, gerou uma deficiência da proteína dessa insulina e essa ausência ou essa deficiência vai gerar a diabetes dos indivíduos, por isso eles têm que ingerir insulina, né? Tá? Pode alterar a sequência da síntese proteica quando a alteração do códon gera um códon de finalização. Isso pode ser letal, né? Mutação sem sentido. Então, por exemplo, uma mutação troca uma base por uma sequência de nucleotídeo que é identificada pelo organismo como terminal, né? Lembra? Eu falei tem uma inicial e tem uma terminal. Como um terminal. E aí isso se transfere, né? Se reproduz e aí pode levar à falência do organismo, porque o organismo não vai mais conseguir produzir aquela proteína necessária para o seu organismo, para a sua vida. Tá? Então nós temos aí mutação sem sentido, que pode ser letal, e a mutação de sentido errado, que pode causar algumas doenças, tá? Por perda ou adição de bases, né? Então pode perder uma base e simplesmente reunir a sequência, ou pode somar uma base, dando uma nova sequência de nucleotídeos, né? Então, vários fatores podem determinar uma mutação por perda ou adição de base, tá? Isso a gente já comentou, são os estímulos externos, né? Radiações, calor, frio, bactérias, fungos, doenças, estresse, vários fatores podem alterar ou desencadear esse processo de perda ou inserção, né, adição de uma nova base, tá? A perda pode ser um processo natural, como eu estava falando agora para vocês, né? Até 5.000 bases são perdidas por dia do seu DNA, porém a taxa de mutação é muito baixa, é insignificante, por isso que a gente não tem mutação diária, né? A gente está constantemente perdendo bases, perdendo nucleotídeos, perdendo aminoácidos, né? Mas isso é normal até um certo limite, né? Não vai causar problema nenhum no nosso organismo, tá? Mas em outros casos, né, devido às enzimas de reparo que reconhecem os erros, os cortam e os descartam. Então, quando o organismo ou aquela enzima identifica a perda ou a adição de uma nova base, né, identifica o problema com aquele aminoácido, ela imediatamente elimina pelo processo de corte que ela faz, né, são as enzimas de reposição, né, que a gente falou, enzimas de restrição que fazem os cortes, né? Então essas enzimas, elas
fazem esse reparo, cortam ou descartam para algum lugar essas sequências mal formadas ou novas bases que precisam ser eliminadas, né? O genoma humano possui 6 bilhões de bases nitrogenadas, né? 6 bilhões de bases nitrogenadas, mas somente 40 bases são trocadas por ano, né? Uma média, tá? Então, aquelas combinações dos ácidos nucleotídeos que vão formar as bases nitrogenadas, né? Então, somente 40 delas é que sofrem essas trocas. Ok, pessoal? É um conteúdo sempre bastante profundo, né? Sempre bastante interessante, muito interessante, e que vocês precisam estudar, ler, reler, fazer exercícios, buscar exercícios na internet, em outros livros e tentar sempre eliminar toda e qualquer dúvida. Tá certo? Fiquem bem, um forte abraço e até a próxima aula.